Ei, galera, tudo bem? Então, estamos aqui para a nossa terceira aula e hoje introduzimos o volume 2, capítulo 3 do livro, né? Depois de ter formado uma base aí com as aulas introdutórias, parte 1 e 2, para falar do sistema digestório, ok? Bom, nessa terceira aula eu quero retomar de onde nós paramos na aula anterior, que eu deixei uma proposta aí para vocês, né, de pesquisa, muito interessante, algo bem presente no nosso dia a dia, que é vocês diferenciarem, né, os termos light, diet ou zero presentes nas embalagens, né, presentes nos alimentos aí que a gente consome no dia a dia. Então, quando que um alimento é diet, quando que ele é zero, quando que ele é light, né? Então, primeiramente, eu espero que vocês, assim, o que eu vou falar agora só vem para complementar ou para reforçar o que vocês descobriram, porque vocês já sabem tudo, né? Pesquisaram muito bem aí. Olharam em casa se tem algum alimento aí dos três tipos, né? Algum que seja zero, um diet, um light aí, para estar pesquisando, porque de agora em diante, toda vez que vocês se depararem com um alimento com essa denominação, vocês já vão saber o que é, vão dominar aí. Então, vamos lá, light, né? Quando que um alimento é light? É quando eles apresentam uma redução mínima de 25% em um determinado nutriente, ou no valor calórico dele, presente lá na tabela nutricional. Isso comparado com o produto original. Então, eu tenho um determinado produto, né, original, e ele é produzido também na versão light, diet ou zero. Na versão é ótimo, light, diet ou zero. Então, o que muda? Quando é light, ele tem 25% menos o quê? Menos sódio, ou menos sódio, né, o sal, para quem tem pressão alta, né, quem é hipertenso, isso é importante. Ou açúcar, né, para quem tem diabetes ou alguma restrição a açúcar, né? Então, essa diminuição de 25% pode vir no próprio valor energético presente lá na tabela, ou nos teores de açúcar, de gordura, tá? Para quem é obeso também, ou está fazendo uma dieta, alimento light com redução desse nutriente, né? Gordura é importante. Do colesterol e, como eu disse, do sal também, está escrito aí. A expressão light nas embalagens não significa necessariamente que a redução é de gordura. Pode ser de qualquer um desses outros nutrientes que nós citamos aí, né? Pode ser açúcar, pode ser sal, né? Sódio. Quando que esse alimento é indicado? Ele é indicado para quem quer um alimento com quantidade reduzida de um determinado nutriente, ok? Como eu disse, né? Pode ser o sal, açúcar, gordura ou o próprio valor energético. Tá. E quando que o alimento é diet? Ele é diet, né? Quando está escrito lá no rótulo que o alimento é diet, é quando há isenção total de um determinado nutriente, né? A modificação em relação ao produto original atende às necessidades nutricionais de pessoas com condições metabólicas e fisiológicas específicas, como diabéticos e hipertensos. Então, a expressão diet dos alimentos não significa necessariamente que ele não contenha açúcar, né? Pode ser também outro tipo de nutriente. Então, nós temos aí uma boa opção de alimento para quem possui alguma restrição, como alergia ou doença, né? Ou que está fazendo algum tipo de dieta, ok? Lembrando aqui que no caso dos diabéticos, esse alimento vai ter isenção de açúcar, mas no caso do hipertenso, é de sódio, né? Então, isso ocorre variação aí, mas é isenção total, ok? Depois nós temos o alimento zero. O alimento zero é o que mais a gente encontra, né? A gente acha muito, assim, embalagem, tanto que eu fui procurar aqui em casa para fazer essa aula e eu só tinha zero, eu não tinha light nem diet. Eu vou até mostrar para vocês, mas deixa eu falar disso primeiro, né? Os produtos zero são semelhantes aos diet. Essa definição foi a última a integrar os termos, antes não tinha, era light ou diet, agora tem o zero também, né, já há algum tempo. E assim como o diet, ele indica isenção de algum nutriente em comparação com o original. A expressão zero não significa necessariamente que ele não contém açúcar, porque o povo sempre associa com açúcar. A indicação é a mesma do diet, para quem possui alguma restrição alimentar, alergia, doença, ou para quem está fazendo algum tipo de dieta, ok?
Peraí, eu vou tirar isso aqui e vou colocar para que vocês vejam. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho aqui um iogurte, tá? Activia. Okay? Esse iogurte, ele é 0. Tá vendo? E tá escrito aqui, ó. Assim, 0 adição de açúcares. Ok? No caso aqui é o açúcar. E aqui atrás está escrito o seguinte. Veja se vocês conseguem ler. Cadê? Achei. 0 lactose, 0 adição de açúcares e 0 gorduras. Tá vendo? É mais de um nutriente que, diferentemente do Activia original, né, ele exclui esses 3 elementos: lactose, açúcares e gorduras. Okay? Esse é um exemplo de alimento 0. Okay? Um outro que eu encontrei aqui foi esse molho de tomate, está até aberto. Fugine, né? Um molho de tomate que também é 0, tá? E está escrito aqui, ó. 0 o quê? Açúcares e gorduras. Ok? Então, foi excluído do original açúcares e gorduras para compor o alimento. Então, o 0 a gente encontra até com mais facilidade. Pelo menos aqui em casa eu achei, né? E diet light a gente não vê tanto, ok? Quer dizer, existe, lógico, mas o 0 está bem comum, ok? Então, entramos agora no capítulo 3. O capítulo 3 que fala do sistema digestório, a primeira parte dele, depois nós vamos falar do urinário. E eu mostro para vocês aí o funcionamento geral do sistema digestório. Como é um sistema, ele é composto de órgãos. E nós vamos, através do trajeto do alimento, conhecer esses órgãos. Eu coloquei 2 figuras. Uma para que vocês vejam a posição anatômica, tá, desses órgãos. Né, um jovem, é jovem, a gente vê aí onde que se localiza cada estrutura, e o outro, assim, no geral, mais amplo, com mais detalhes, ok? Então, vamos vir nesse aqui primeiro. Então, eu tenho, tá, a boca por onde o alimento entra, né, a ingestão do alimento. Na boca tem a cavidade bucal, aí segue-se o quê? Segue-se a faringe, tá? Na boca, gente, eu evidencio dentes, língua e glândulas salivares. Okay? Então, boca, faringe, essa região aqui. A faringe é comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Depois eu tenho o esôfago, tá? Um tubo muscular oco, musculatura lisa. Depois eu tenho o estômago. Okay? Aí, seguindo o estômago, eu tenho o intestino delgado, que é esse mais fino, e o intestino grosso. E terminamos o trajeto com o reto e o ânus. Ok? Reto e ânus. O que mais que a gente tem evidenciado aqui? Algumas glândulas anexas. Nós falamos das salivares, nós temos o fígado, temos o pâncreas e a vesícula biliar, que vai armazenar, né, a bile produzida pelo fígado. Mas eu estou só me antecipando e a gente vai falar disso com mais detalhes na frente. Então, novamente, vamos ver na outra figura agora. Cavidade bucal, boca, tá? Faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Ok? Então, vamos pensar. Vamos pensar aqui. Nós sabemos que nós nos alimentamos para viver, crescer, para manter o nosso organismo, ou seja, construir, né? Nós nos alimentamos para regular as nossas funções, para construir, né, células e tecidos e para manter o nosso organismo, né? Então,
Nós temos aí energia, nós temos aí construção e temos regulação. Tudo através do alimento, através dos nutrientes, né? E é por isso que a gente precisa consumir os alimentos. Mas o que acontece com os alimentos que ingerimos, né? Depois de ingeri-los, depois de mastigá-los e tudo, e eles entram no tubo digestório, que caminho eles percorrem, o que acontece com eles, né? Como os nutrientes chegam às células do nosso corpo. Então, isso é importante, né? E é esse processo que a gente vai estudar nesse capítulo. E só para recordar que para permanecer vivos, né? Renovar continuamente as células, ou seja, a gente está o tempo todo renovando aquilo que a gente perde, né? Continuamente precisa ser reconstruído. Desenvolver o nosso corpo e também manter as atividades vitais, necessitamos dos alimentos, pois são eles que fornecem energia para que tudo isso aconteça, né? Ok. Após uma refeição, os nutrientes presentes nos alimentos devem chegar às células, claro. Lembrando que nós temos macronutrientes e micronutrientes. No entanto, a maioria deles são grandes moléculas, né, ingeridas até em grande quantidade, que precisam ser quebradas, degradadas, né, digeridas. E são quebradas em partículas menores, para que tenham capacidade de entrar na célula e assim nutrir o nosso corpo. Esse processo de entrada na célula, né, e nutrindo o corpo é chamado de absorção. A absorção desses nutrientes só ocorre após a quebra deles, porque como moléculas grandes, eles não conseguem penetrar nas células. Então, é preciso que elas sejam quebradas para que sejam absorvidas, ok? E assim possam cumprir a sua função. Isso porque as células só conseguem absorver nutrientes simples e não complexos, não moléculas gigantes. Então, esse processo de transformação do que é ingerido para que possa ser absorvido e assimilado recebe o nome de digestão. A digestão pode ser de dois tipos, mecânica e química. A mecânica consiste em diminuir o tamanho dos alimentos, né? Quebrar essas moléculas para que possam ser absorvidas, para que possam caber na célula. Vamos falar assim, né? O processo de digestão inicia-se por um processo mecânico, físico, realizado pelos dentes, que os dentes têm a função de cortar, rasgar e triturar os alimentos, né, incisivos, caninos, premolares e molares. E isso através da mastigação, isso é um processo mecânico, físico. Outros processos mecânicos são a deglutição, que é o ato de engolir o alimento, né? Ele passa da boca para a faringe e a língua auxilia muito nesse processo. E os movimentos peristálticos, que foram citados lá quando a gente falou do músculo liso, tá? Que são contrações musculares que permitem o transporte do alimento do esôfago ao estômago, tá? Então, os movimentos peristálticos, quando a gente falou da musculatura lisa, do tecido muscular liso e do músculo liso, que compõe o tubo digestório, a gente falou que o movimento peristáltico auxilia o trajeto do alimento por todo o tubo digestório. Então, a gente tem como digestão mecânica, física, a mastigação, né, a deglutição e os movimentos peristálticos, ok? E aí nós temos também a digestão química, que consiste na quebra por meio de enzimas digestivas, né? Nós falamos das enzimas lá atrás, quando a gente falou que eram catalisadores, né, químicos, que eles aceleram o processo, a reação química. Às vezes um processo que levaria horas para acontecer, pode acontecer em minutos, porque as enzimas vão agir e fazer com que isso seja mais rápido. Então, quebra por meio de enzimas das grandes moléculas de carboidratos, lipídios e proteínas, todas macromoléculas, em moléculas simples, que possam ser absorvidas pelo organismo, ok? Os carboidratos serão quebrados até a glicose, né, para que possa penetrar na célula, os lipídios em ácidos graxos e glicerol, e as proteínas serão quebradas em aminoácidos, né, que compõem essa molécula grande, e aí se torna menor, simples, capaz de penetrar na célula, ok? Essas enzimas atuam com atividade específica, elas são específicas, elas funcionam tipo chave e fechadura, tá? Encaixe, acelerando o processo de quebra e fazendo com que a chegada de nutrientes às células
ocorra em tempo hábil para manutenção da vida, para que essa digestão não seja demorada demais, não sejam horas para desfazer a digestão, que seja menos, ok? É isso que as enzimas fazem. Há substâncias, há substâncias que nenhuma enzima humana é capaz de digerir. Uma delas é a celulose. Ela participa da formação das células da parede vegetal, da parede celular dos vegetais. A celulose é uma molécula grande demais para ser absorvida e por isso ela não é digerida. Ela é eliminada junto com as fezes. Ok? Ok. Então, para hoje é só. A gente introduziu o capítulo 3 e eu volto com vocês em breve, né? Para mais uma videoaula. Muito obrigada.